Olá, meus amigos e irmãos, a graça do Senhor esteja presente em cada coração neste momento. Eu quero convidar você para nós meditarmos na palavra do Eterno. No livro de João, nós iremos ler no capítulo 6, o versículo 28 e 29, que diz assim: Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Eu quero convidar você neste momento para nós meditarmos na palavra de Deus a respeito da verdadeira obra de Deus, parte 2. Eu tenho uma mensagem que eu falo justamente nesse tema, porém baseada em uma outra passagem diferente, onde eu explico na prática o que é a obra de Deus. Que a obra de Deus, segundo aquilo que o Messias falou, é totalmente diferente da obra de Deus apresentada pelo sistema religioso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo que o sistema religioso prega, na teoria é até bonito, mas quando vai colocar em prática não serve para nada, porque eles apenas pregam, mas não põem em prática. Com Jesus era diferente. Então, eu quero falar sobre a segunda parte da verdadeira obra de Deus. E é interessante notarmos que os apóstolos aqui chegou para o Messias e perguntou: o que faremos para realizarmos as obras de Deus? Ou seja, eles colocaram tudo no plural. As obras de Deus. Veja o que diz o versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Plural. Ou seja, na cabeça dos apóstolos existiam várias coisas que eles tinham como obras de Deus. Várias e várias e várias coisas. As obras de Deus. Plural. E a resposta do Messias foi uma resposta justamente sobre o qual, para eles, talvez não fizesse até sentido, já que a sua pergunta foi de forma plural. Veja o que o Messias fala no versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Note que os apóstolos fizeram uma pergunta no plural e o Messias deu uma resposta de forma singular, ou seja, não existe as obras de Deus. Jesus falou: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ponto final. A obra de Deus é singular, esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, a obra de Deus é crer no Filho. A obra de Deus é crer no Messias. Eu não estou inventando aqui nenhuma coisa. Eu estou aqui falando o que está escrito. É por isso que quando eu falo do sistema religioso, eu digo que o sistema religioso até prega uma coisa bonita, mas quando vai para a prática, é zero. Eles apenas pregam o amor, a bondade, a misericórdia e tudo mais. Mas eles não põem nada disso em prática. Nada disso que eles pregam, eles colocam em prática. Muitas vezes eu tenho debatido com algumas pessoas, pelos grupos de WhatsApp e do Facebook, pelas redes sociais, até pelo meu canal do YouTube. As pessoas dizem que tem que dar o dízimo, porque se não der o dízimo, como é que vai fazer as obras de Deus caminharem? Como é que vai pagar conta de água? Como é que vai pagar conta de energia? Mandar dinheiro para os seminários, mandar dinheiro para os missionários e coisa e tal? Ou seja, na cabeça do povo, isso é obra de Deus.
É você pagar a conta de água, é você pagar a conta de energia, é você pagar o salário do pastor. Isso é obra de Deus na mentalidade do povo. Foi isso que o Messias ensinou aos seus apóstolos? Jesus falou alguma vez que a obra de Deus é pagar conta de energia, pagar conta de água e por aí vai? Foi isso que o Messias ensinou? Me parece que o que está escrito não é isso que eles pensam. Mas o sistema religioso, eles deturpam o evangelho. Eu costumo falar que o sistema religioso é a grande prostituta, porque eles adulteram a palavra de Deus. Eles adulteram o que está escrito. Eles não conseguem entender do Jesus que vivia na lei para o Jesus que cumpriu a lei e nos deu a graça. Ou seja, eles não conseguem fazer uma diferença do Jesus que vivia antes da lei para o Jesus que viveu depois da lei. Ou seja, o Jesus que cumpriu a lei para nos dar a graça, para nos libertar da escravidão da religião. O Jesus da lei e o Jesus da graça. É por isso que você vê um monte de pessoas dizendo ser evangélicas dentro de um sistema religioso, tendo que cumprir ritos, fazendo isso, fazendo aquilo, campanhas e mais campanhas, oração de não sei o quê, e tanta coisa que eles inventam, que só a graça do Eterno. Ou seja, eles conhecem o evangelho da religião, mas eles não conhecem o evangelho da graça. Aí para eles aquilo que é pregado dentro da religião é a obra de Deus, onde na verdade não tem nada a ver com a obra de Deus. Na outra mensagem que eu falei a respeito da verdadeira obra de Deus, na parte 1, eu até li uma mensagem bacana sobre o bom samaritano. E naquela mensagem eu expliquei tudo direitinho sobre as obras de Deus, de um homem que tomou uma surra, ficou meio morto. Você pode acompanhar depois, pode procurar lá no meu canal. E veio passando um sacerdote, um levita, e simplesmente passou distante, como que não fosse a função dele cuidar daquele que estava caído. Então veio um samaritano, pegou aquele homem, cuidou de suas feridas, levou a uma hospedaria, a um hotel, usando a linguagem atual, e cuidou dele, de salvou ali. E no que ele gastar demais, na volta eu te pago. Então, isso é obra de Deus. O Messias ensinou que a obra de Deus resume-se no amor. E foi isso que o bom samaritano fez. Ele amou aquela pessoa que estava caída no chão, mesmo não a conhecendo. Ele amou e demonstrou o seu amor na prática, coisa que o sistema religioso não faz. O sistema religioso apenas fala que tem que amar, tem que amar, tem que amar. Coloque esse amor em prática para ver se a Batista se une com a Assembleia e vice-versa. Coloque esse amor em prática para ver se a Deus e Amor se une com a Universal, com a Igreja da Graça, com a Mundial. Coloque a Igreja da Graça, aliás, coloque esse amor na prática para ver se os Adventistas do sétimo dia se unem com as outras religiões. Não existe esse amor na prática. Falar é até bonito, mas quando vai para a prática, a coisa é outra. E não foi isso que o Messias ensinou. Fique atento. O sistema religioso é adúltero. Eles adulteram a palavra de Deus. Não existe as obras de Deus. Existe a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Ou seja, crê em Jesus. Mas Leandro, só crê? Sim, só crê. Só crê. E depois? Depois você pratique o que o Messias ensinou. E o que o Messias ensinou? Você amar. Principalmente aqueles que vos perseguem. A obra de Deus é essa. É você crer no Messias. A obra de Deus é crer no Messias como está escrito. E depois que você crê, o que é que você faz? Coloque o amor em prática. Da forma que o Messias colocou. Amou tanto que morreu numa cruz por você. O sistema religioso inventa várias coisas para prender você. Ora,
Oração da mocidade, sessão de não sei o que, bazar, é isso, é aquilo. Tem até sistema religioso que todos os dias tem culto, para que você venha estar dentro do sistema religioso, para que você venha estar naquilo que eles dizem ser a casa de Deus. Todos os dias tem culto, para que você não venha pecar. Você tem que estar ocupado com a obra de Deus, na visão deles, porque senão você vai pecar. Ora, se você precisa de um sistema religioso para que você venha deixar de pecar, logo você não é liberto. Logo, você não conheceu o Evangelho da Graça. Imagina se os discípulos fossem precisar de um sistema religioso para que eles viessem livrar-se dos pecados. O que seria deles? Já que eles não se reuniam em templos, e sim nas casas. Saudai a igreja de tal, que se reúne em sua casa. É assim que está escrito. É assim que está escrito na palavra de Deus. Eles até iam ao templo, mas para mostrar a verdade, mostrar a graça, mostrar o verdadeiro evangelho. Já que o templo que existia naquela época era judaico e praticava as leis judaicas. Então os apóstolos iam para mostrar a graça, mostrar aquele povo que não é necessário ficar presos a ritos e leis. Pois é justamente isso que tem acontecido em nossos dias. As pessoas conhecem o evangelho da religião, mas não conhecem o evangelho da graça de Cristo. Por isso que elas ficam presas dentro de um sistema religioso, cumprindo regras e sendo dominadas pelos nicolaítas. Abra os seus olhos. Voltemos ao verdadeiro evangelho que está escrito na Bíblia Sagrada. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Plural. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ponto final. Que o vosso Deus vos abençoe e vos guarde desde agora para todo sempre. Amém.